para a casa espírita. Com licença. Obrigada. Dá para baixar um pouquinho da música? É sempre bom registrar a alegria de estarmos nessa casa de oração e podermos dessa forma unir os nossos pensamentos e envolver aquelas pessoas que nós amamos, bem como aquelas pessoas que nós estamos com dificuldade de amar ainda, sem esquecer daquelas que não nos amam, que é um direito que lhe assiste. E eu tenho a alegria de poder conversar com todos vocês e também fica então registrado que no momento em que nós estamos ou nos disponibilizamos em sair do nosso lar para assistir uma doutrinária como esta, eu automaticamente preciso estar ciente ou consciente da escolha que eu fiz. Se eu escolhi vir para assistir a doutrinária, eu também tenho que estar consciente para não dormir. Que infelizmente algumas pessoas ainda fazem ao longo do trabalho da oratória ou da doutrinária. Se sente tão à vontade, tão acolhida, que muitas vezes não desperta o objetivo de estarmos aqui. E isso tem que ficar bem consciente, bem ciente de nós, de que no momento que nós estamos numa casa de oração como esta, eu preciso estar desperto. Então nós vamos combinar uma coisinha, que aquela pessoa que ficar com os olhos fechados, porque ali tem um relógio atrás, e eu perceber que fechou e está 2 minutos com os olhos fechados, eu vou considerar que a pessoa está dormindo, certo? E se porventura a pessoa estiver dormindo, aí todo mundo vai fazer um exercício, combinado assim, sim ou não? Sim. Olha, até que eu gostei do sim. Quem não falou sim, fez assim com a cabeça. Isso é bom. Porque não pode dormir, gente. Alguém vai me dizer assim, mas Lília, tu não conhece a minha rotina. Não, realmente eu não conheço a tua rotina. E também não vai dar aqui para cada um falar sobre a sua rotina. Mas eu sei o que é influenciação espiritual. E provavelmente vocês também saibam. E eu preciso trazer para o nosso lado da rotina, no nosso dia a dia, que a influenciação espiritual não tira férias. Ela não é que nem nós, às 18 horas a gente sai do serviço e vai fazer outra coisa. Eles não tiram férias. É 24 horas no nosso lado. E aquela pessoa que quer responsabilizar os outros pela sua infelicidade é mais fácil. Porque ela não está em alerta. Ela acha que é o outro que vai ter que mudar. E quem tem que mudar a sintonia? Então todos nós estamos envolvidos em energia, vibração e frequência. Vou repetir. Todos nós estamos envolvidos em energia, vibração e frequência. Eu preciso saber que vibração eu estou, qual é a frequência e que energia está emanando. Se isso não, nenhum deles, nenhuma dessas três é positivo, logo estou vibrando aonde? No positivo ou negativo? Negativo. Se eu estou no negativo, o trabalho dessa noite, ela é um trabalho envolvendo positivo ou negativo? Positivo. Então, se tu está no negativo e mantém no negativo, tu vai fazer o quê? Vai dormir ou vai ficar acordado? Vai dormir. Simples assim. Mas Lília, eu não sei o que acontece, eu assisti a doutrinária e começo a ficar com sono. Acontece. Principalmente quando aquele que está aqui na frente, e aqui não tem nenhum tom de crítica, nem de julgamento, principalmente a pessoa que está aqui na frente começa falando assim, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre Jesus. E mantém o tom. O tom vira um mantra. Parece esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui, ó. Vocês estão ouvindo? E a cabeça, o cérebro registra. Tu fica observando aquilo, daqui a pouquinho, a gente chama de som branco. É o ventilador dentro do quarto, ou o barulho do ar-condicionado, se caso o ar-condicionado faz barulho. É a pessoa que prefere ligar a televisão e ficar aquele... É isso. Vai dormir. Mas se eu estou ciente dessas informações, eu chego numa casa de oração como essa, independente daquele que estiver aqui na frente, independente,
você vai ficar desperto, porque você entendeu qual é o objetivo de estarmos aqui todos nós reunidos numa casa de oração como essa. Porque tem uma estrutura energética, vibracional que vai nos elevar, vai fazer nos alavancar. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer. Vou dar um exemplo bem tosco. Você imagina, tu é baixinho, e eu também sou. Aí nós vamos abraçar uma pessoa bem alta. A pessoa alta vai fazer o quê? Ela se abaixa. E a baixinha faz o quê? Levanta. Não é? É assim que a gente faz com a espiritualidade maior. A espiritualidade maior se inclina. E nós que somos baixinhos nos esticamos. Se eu continuo baixinha, por mais que a espiritualidade maior já está fazendo o seu alongamento de chegar até nós, mas se a gente não fizer o nosso esforço, você vai sair daqui pior do que aqui chegou. Dúvida. Isso é só introdução pelo assunto que eu vou falar. Todo mundo conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, sim ou não? Sim. Todo mundo lê, sim ou não? Sim. Todo dia, sim ou não? Não precisa me responder. Não precisa responder. Então a gente já percebe que nós mesmos já estamos dando um tiro no pé. Porque eu tenho na minha mão um manual de conduta e não faço uso. Vocês querem ver como é manual de conduta? Capítulo 17, sede perfeitos. Primeira frase. Amai vossos inimigos. Igualzinho que a gente faz. Né? Igual. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, mas direitinho. Não é? Não é verdade? Aí quando a pessoa vê e lê isso aqui não é para mim. Larga e sai. Não, é para vir. Pega, lê, releia, reflita. Mas Lília, o cara está dizendo sede perfeitos e ele continua. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, porque senão amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis. Tipo assim, se tu vai dar um abraço a alguém, sabendo que aquele alguém vai te retornar o abraço, que recompensa tu terás? Se tu vai dizer para uma pessoa bom dia, e a pessoa do outro lado não dá bom dia, tu diz o quê? Mas é uma égua. Se for uma mulher, e é um cavalo se for o homem. Não é isso? Não é? Mas aí a pergunta é, mas tá dizendo, Lília, sede perfeitos. Não, mas a coisa ainda continua melhor ainda. Aí diz assim, os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes aqueles, vossos irmãos que fazem nisso mais que os outros, os pagãos não o fazem também? Aí ele diz, sede, pois, vós outros, perfeito como o vosso Pai Celestial é. Perfeito. Aí lascou. Por quê? Que é Deus? Fala pra tia. Falar nisso, meu nome é Lília, sou do Benjamin Poti, só para frisar, tá? É Lilia. Qualquer dúvida me pergunta, se não perguntar eu pergunto para vocês. Ficou dúvida nisso aqui? Sim ou não? Não ficou dúvida nenhuma. Então significa que todos nós começamos, e já fizemos há algum tempo, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Então significa que todo mundo, já que ficaram em silêncio, também ama aqueles vossos inimigos. Sim? Sim ou não? Não. Por quê? Fala pra tia. Não é que seja difícil, gente. É porque a gente acha que não tem competência. Porque a gente acha que aquela pessoa que é inimiga não vale a pena. Perguntas que me fazem assim, Lília, mas se eu perdoar o fulano ou a fulana, eu não estou dando liberdade para essa pessoa fazer pior comigo?
que vocês acham? Vai fazer sim ou não? Tá, mas olha só. Então vamos lá. No sentido didático, tá? Vocês vão na feira. Todo mundo aqui vai na feira. E nós vamos comprar um repolho podre. Tá gravando isso, gente? Agora não dá para pagar. Então vamos lá. A gente foi na feira e comprou o repolho inadequado. Tá? 1 quilo. E o bichinho lá tá cheiroso pra caramba. Certo? Você vai colocar esse repolho dentro de uma mochila e vai colocar essa mochila na frente. Abertinha. Certo? E você vai fazer toda a atividade do dia, da semana, do mês com ele. Certo? Tem gente que já tá fazendo assim, ó, com o nariz. Vai ser bom isso, sim ou não? Não. Não, lógico que não. Isso é a mágoa que você está carregando. A mágoa, o sentimento pesam. Quando a gente tiver um pouco mais de percepção, a mágoa, bem como o pensamento, tem cor, textura e cheiro. Uma pessoa que é cristalizada na mágoa, é bom conversar com ela, sim ou não? Não, por quê? Nossa, é vibração, energia, vibração e frequência. É pesada. Aí alguém vai estar dizendo assim, mas Lília, eu estou sozinha. Então reflita por que tu está sozinha. Por que as pessoas não chegam perto de ti? É isso que Jesus está dizendo. Você vai carregar esse repolho para cima e para baixo? Tá, você sabe que a gente está aqui de passagem, concordam? Uma hora nós vamos, não vamos? E você vai com esse repolho, gente? Deixa. Ele pode virar adubo. Então, o que significa isso? Significa que todas as dificuldades que nós passamos, em nenhum momento, seja doença, dificuldade financeira, seja lá qual for que tu for colocar, em nenhum momento essas dificuldades são para nos destruir. É para virar adubo para nós. O que muitos pais equivocadamente fazem? Ah, mas o meu filho não vai sofrer. Não vai passar por isso. Por que não? Hoje tu não está mais forte porque tu já passou? Porque tu saiu? Por que vai tirar esse exercício do filho? Todo mundo aqui passou na adolescência, sim ou não? Sim. Alguns já estão na adolescência. Aí o pai ou a mãe dizia, não faço isso. O que a gente fazia? Fazia. E dava ruim. Sim ou não? Sim. Aprendeu ou não aprendeu? Por que o filho não vai ou a filha não vai fazer isso também, gente? Então Jesus, sabendo o quanto imaturo nós somos, ele entende que nós nesse processo, porque é um processo de aprendizagem, e no processo de aprendizagem existem erros e acertos. Eu criei para mim e para o outro também uma margem de erro e acerto. Por quê? Porque a pessoa que tu mais ama, ela vai te magoar. Ela vai te chatear. Sim ou não? Sim. Se tu não tiver essa margem de erro, você vai se frustrar muito. E os números de repolho na mochila vai aumentar mais. Se nós lermos todo o capítulo 17, passando pelas características da perfeição, entramos também na questão do homem de bem. Todo mundo já leu o texto do homem de bem, sim ou não? Gente, é primordial. E o melhor de tudo, primeira vez que eu li sobre o homem de bem, eu me senti um lixo. E logo abaixo do homem de bem diz assim, os bons espíritas. Aí eu não aguentei, eu fechei o livro. Uma coisa de cada vez, para eu poder sustentar, né? Então o homem de bem é colocado aqui algumas qualidades de homem de bem. É aquela pessoa que faz o que no início
da perfeição aqui, que eles chamam, os caracteres da perfeição, que, por exemplo, é o amar o seu inimigo. O que significa amar o seu inimigo, vocês sabem? Sim ou não? O que é então? Que mais? Não sentir ódio. Também. Que mais? É não desejar, ou melhor, não se regozijar quando outra pessoa se lascar. Sabe? Quando acontecer, a gente, yes, toma. Deus é pai. Não é? E bota nas costas de Deus, Deus é pai. Né? E se o cara não levasse ou a cara, né? Sei lá quem é, Deus não seria pai? Continua sendo pai. Então, dentro desse processo de amar vossos inimigos, é a gente entender que aquela pessoa pode ser que ela não tenha ainda uma estrutura moral para sustentar uma amizade sincera e transparente que você está querendo ofertar para a pessoa. Ela não tem uma estrutura emocional e intelectual para poder sustentar esse relacionamento. Então eu não desejo mal, mas também não significa que eu vá confiar como confiava antes. Vocês concordam? Sim. Mas se a pessoa realmente percebe que ela errou e quer se melhorar, ela vai começar a ter atitudes correspondentes à mudança que a gente possa ter confiar de novo. Mas vai levar um tempo. É possível? É. Mas hoje em dia, com as informações mais fáceis dentro da questão da psicologia, a gente percebe que tem pessoas que têm transtornos comportamentais. A gente percebe que hoje, muitas vezes a pessoa aquela que te persegue, te calunia e tudo mais, ela tem inveja de ti, porque ela entende que o que tu tem tinha que ser dela. Isso é um transtorno, é um distúrbio. E o que a gente faz, Lília? Era essa pergunta que vocês iam fazer para mim, né? O que a gente faz? Ora, continua caminhando, não para. Porque às vezes a gente quer parar a caminhada para explicar para essa pessoa que não tem estrutura psicológica, emocional sobre a situação. Tu para e ela não entende, ela só aumenta a situação. Então, continua caminhando e vai orar por essa pessoa. Tu não vai desejar mal para a pessoa. E se a pessoa se lascar, você não vai se regozijar, você não vai ficar feliz. Como, por exemplo, essa questão do yes, Deus é pai. Isso é amar. E tem uma questão magnética. Quando tu estás pensando na pessoa, vocês já entenderam que quando tá tudo bem, né, tá aquele amorzão, né, do amigo, da família, do parente, seja lá quem for, bastou uma briguinha, pronto. O que acontece? Você leva a pessoa para a cama, você leva a pessoa para o almoço, para o café da manhã, para o banho. Ela não sai da tua cabeça. Ela não sai da tua cabeça. Então ali houve uma troca de energia. E se tu continua pensando nela, se tu continua falando nela ou dela, você está conectado, é vibração, é frequência, é troca. E aí tu não sabe por que tu tem dor de cabeça, dor de estômago, tu não sabe por que tu está irritado, tu não sabe por que tu tem vontade de dar uma bifa porque às vezes eu tenho de dar uma bifa, eu tenho vontade. Vocês também têm? Sim. Ah tá, eu achei que fosse eu a única. Mas agora a gente só fica na vontade, a gente não vai lá e bate. Porque um tempo atrás a gente ia lá, dava bifa e ainda achava que estava cheio de razão. Hoje não. Por quê? Porque nós já estamos no processo do homem de bem.
Tô falando tão alto assim, gente. Eu cheguei a ouvir eco de mim aqui. Ninguém dorme, tu viu? Eu já faço propaganda, ó. Fala sobre o homem de bem. E o interessante na primeira frase, e aí eu sugiro, e aí é tema de casa. Você chega em casa, capítulo 17, não vou esquecer. Capítulo 17 do Evangelho, certo? Tem as caracteres da perfeição e o homem de bem. A primeira frase, durma com esse barulho. Ó, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. E aí? O que vocês acham disso? Nós somos? O que não significa que a gente não vá fazer o processo, né? Olha só, se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Todo mundo tem consciência, sim ou não? Sim. Todo mundo tem consciência desperta, sim ou não? Não. Viu? Lília, como é que eu sei se a minha consciência está desperta ou não? Eu faço essa pergunta para mim, sim ou não? Sim. Todos os dias. Tem que ser todos os dias. Que nem Santo Agostinho. Santo Agostinho, no final do dia, ele interroga a sua consciência. Eu estou sorrindo porque dá vontade de chorar. Interroga a sua consciência se ele fez todo o bem possível. Possível, gente. Se eu não interrogo minha consciência, é porque a minha consciência não está desperta. Quando acontece alguma coisa errada conosco, mas está errado por quê? Por que eu estou passando por isso? Não no sentido de vítima, não na posição de vítima. Para eu poder ter direito, para eu poder ter direcionamento na minha vida, pegar as rédeas da minha vida. Por que está acontecendo isso comigo de novo? Porque tem pessoas que repetem o ciclo. Chora, chora, chora e vai lá faz de novo. Repete. Aí pergunta-se, por que está repetindo comigo de novo? O que eu preciso saber disto? Dúvida. E aí ele diz assim, ó, dentro dessas questões, se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, faz ao outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Então a questão é, isso é no primeiro estrofe ali. Tudo aquilo que eu estou fazendo para o outro, que eu gostaria que fosse feito para mim. Eu preciso despertar a minha consciência. E isso é feito diariamente. Se nós temos uma consciência adormecida, a espiritualidade da sombra, as quais a gente conquistou o carisma dela, eles vão vir cobrar a fatura. A não ser que aqui tenha anjo e eu não tenha percebido, me perdoe. Mas se ninguém aqui é anjo, significa que nós temos faturas a serem cobradas, a serem reparadas. O que não significa que aqui, e eu tenho o privilégio de estar em frente de anjos em potenciais. Vou repetir. Eu estou com o privilégio de estar em frente a anjos em potenciais. A questão é, o que eu estou fazendo com as minhas potências, com as minhas habilidades,
com as minhas capacidades de fazer com que essa reencarnação seja uma reencarnação produtiva. Seja uma reencarnação educativa, proativa. Mas Lília, tu não sabe o que eu sofro. Não, eu não sei. De fato eu não sei. Mas posso até imaginar. Mas se eu não tenho a consciência de que a vida que eu estou vivendo agora são reflexos das minhas escolhas. Vou repetir. As situações que eu estou vivendo agora são os reflexos das minhas escolhas, equivocadas ou não. Dúvida? Me faz lembrar uma frase de Paulo, né? Que ele diz mais ou menos assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isto eu faço. Vou repetir. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isto eu faço. Vou dar um exemplo. Você sabe que espírita não faz fofoca. Faz comentário. Analisa, avalia. E quantas vezes nós fizemos alguns comentários que não é necessário? Lília, então quer dizer que ser de perfeitos é eu entender os meus defeitos e as minhas qualidades? Sim. Porque nós temos os dois ao mesmo tempo. A pergunta que não quer calar é: o que é que você, ou o que é que nós estamos fortalecendo mais? Os defeitos ou as qualidades? Diz pra tia. Tá xoxo isso? Quantas cadeiras tem mais ou menos aqui no salão, Jean? 70? 75. Tá. Então imagina, de 70 cadeiras e todas estão praticamente preenchidas, pegando o pessoal que está de pé, uns 3 ou 4 concordaram comigo. E olha, eu estou lendo um texto para vocês de 1800 e alguma coisa. 1864, 1862. E que ano nós estamos mesmo? E aí? A tecnologia bombando. E nós ainda com tacape na mão. Fazendo sinalzinho de fumaça. Para o nosso lado moral. Então eu não tenho que pegar o outro como referência. Você sabe o que é autoestima? Não. A Tamires não sabe. Autoestima é quando eu tenho eu como referência. Como assim, Lília? Que dia é hoje, gente? 1º de outubro. Se eu fizer uma analogia, uma reflexão, como é que eu estava no 1º de setembro? E hoje eu me sinto uma pessoa melhor? Ou estou a mesma coisa? Lília, eu acho que eu estou, pelas expressões do rosto aqui, eu acho que está a mesma coisa. Eu tenho que melhorar. 1 mês. Nós estamos no mês de outubro, certo? Outubro rosa.
E não tem como não chamar atenção. E câncer de mama, gente, não é só nas mulheres. Existe câncer de mama nos homens também. Certo? Segundo Joana de Ângeles, toda doença tem uma ligação emocional. A pessoa que guarda muita mágoa, ó o repolho aí, ó, cheiroso. A pessoa que guarda muita mágoa, ela cristaliza essa emoção, esse sentimento, aonde? Quando a gente diz assim, eu te amo, a gente bota aonde a mão? No peito. Não é? Aonde que fica o câncer? No peito. Então, cada órgão nosso, dentro de uma ótica, na questão emocional, cada emoção, por exemplo, o rim está vinculado com medo. Os pulmões, quem tem problema respiratório, pulmonar, está vinculado com tristeza. E assim sucessivamente. Quando a gente consegue trabalhar essas questões do homem de bem, quando alguém nos faz mal e a gente entende que aquela pessoa só nos fez mal porque ela está desequilibrada, ela está mais desequilibrada que a gente. Agora, se tu replicar para ela o mesmo mal que ela te fez, tu tá tão desequilibrada quanto essa pessoa ou mais. É fogo cruzado. A pergunta é, nós somos cristãos, sim ou não? Sim. Se nós somos cristãos, nós seguimos quem? E Cristo é o que é nosso? Irmão, modelo, guia e mestre. Vou repetir. Jesus, então, é o nosso modelo, nosso guia e nosso... Então, significa que nós ainda estamos num planeta de prova já com uma pincelada da regeneração. Certo? Se é prova, este cara que a gente chama de Jesus, ele nos deu a cola de como devemos conduzir, porque ele disse, vem comigo que tu não te perde. Que a gente é tão, mas tão tolo, imaturo, que ele disse assim, mas eu vou provar que eu não preciso de ti. E faz o contrário. E isso é uma linguagem inconsciente nosso. Quantas vezes nossos pais disseram, não faz isso, filha. Ou filho. E a gente respondia, eu que sei. Sabe o que, filho? Sabe nada. No entanto, Jesus nos deu a cola. Vem que eu sei o caminho. Ele deixou rastro para a gente ir atrás dele. E até hoje ele nos dá o suporte. Dúvida disto? Então, quando chegar a nossa hora, porque vai chegar. Eu espero que seja uma boa hora. Não é isso que a gente diz para a pessoa que vai ter nenê? Chega para a gestante e diz para ela que tu tem uma boa... E quando a gente desencarna? Que tu tem uma boa hora. E qual é a melhor hora? Diz pra tia. Hã? Não tem uma boa hora sim, gente. Você não sabe? É quando tu tá feliz. Por quê? Porque quando tu tá feliz, tu tá contente, tu tá proativo, tu tá ótimo ali. A vibração tá como? A frequência está como? A energia está como? É boa hora. Eu falei isso com uma pessoa com esse entusiasmo todo, a pessoa disse assim, não fico mais feliz. Porque ela estava com medo de ir. Mas tu está doida, filha, tu vai ir igual, quando chegar a tua hora, vai chegar a tua hora. Mas então vá com Deus, né? A questão é o que eu estou fazendo para eu ter uma boa hora.
chegar aqui nos bons espíritas. Olha que legal. A primeira frase diz assim: o espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima que caracteriza o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Então veja bem, o bom espírita, que compreende bem o espiritismo, compreende bem o evangelho de Cristo, compreende e sente bem, e bem sentido significa bem vivido, bem vivenciado, bem experienciado. Está nos dando um caminho, está nos ofertando um caminho, nós estamos domesticando, nós estamos nos autoconhecendo, autodisciplinando. É auto, é comigo. Porque a coisa sempre é comigo, nunca é com o outro. Se o outro te desrespeitar, tu te posiciona. É eu para comigo mesmo. Eu preciso desenvolver isso ao longo da vida. Eu adoraria que no momento que a gente passasse por aquela porta ali, ó, todos nós pudéssemos ter conquistado todas as virtudes e as qualidades possíveis que está escrito nesse livro. É um desejo que eu tenho. Mas isso é real, sim ou não? Não vai dar certo, gente. Por quê? Porque é individual. É individual. E para nós concluirmos, eu vi isso no vídeo e eu achei interessante como foi colocado. Foi perguntado assim: se eu espremer uma laranja, o que sai? De quê? O suco da laranja, concorda então? Por que não sai limão? Porque é o que ela tem dentro, certo? Então, quando a vida nos espreme, sai o que da gente? Luz ou sombra? O que tu tem mais? Quando a vida nos espremer, pode sair coisas que a gente acabou de dar uma pincelada sobre o ser de perfeitos. Aí tu vai me dizer assim: mas Lília, tu já quer um anjo? Não. E é isso que Jesus diz. Por quê? Porque todos nós temos a capacidade de desenvolver habilidades, desenvolver inteligência emocional e fazer a diferença onde quer que nós estejamos. E não precisa muita coisa. A gente percebe o carinho nas pequenas coisas. Num coraçãozinho recortadinho, com qualquer objetivo que você plante, a vida floresce com graça. O que a gente está plantando no nosso canteiro da vida? E o que você vai colher logo que tu plantou? Se tu não está colhendo coisa boa, é porque tu não está plantando uma coisa boa. E tu tem capacidade de fazê-lo. Que possamos nós termos a consciência que podemos e devemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Sem duvidar da minha capacidade de fazer. Porque senão a vida vai me espremer. E dependendo do que eu nutro em mim, não vai sair coisa boa. E não adianta a gente, quando voltar da onde viemos, dizer: aí, mas eu não sabia. A gente já está lascado, porque a gente sabe. Então, se você não consegue perdoar, ore pela pessoa. Desculpa a pessoa. Entenda que ela é uma pessoa desequilibrada.
Se você não quer ficar igual a ela, então age diferente. Se você acha que tu é muito inteligente, então haja com inteligência. Se você pensa que tu é madura o suficiente, então haja como uma pessoa madura. Se você sabe o que a doutrina espírita nos ensina, então executa o que a doutrina espírita nos ensina. Para de reclamar, para de se queixar, para de murmurar. Saulo de Tarso diz assim: dê graças a tudo. Agradeça o dia, agradeça o desafio que tu está vivenciando. Porque é justamente esse desafio que vai te tirar da área de conforto. E é esse o objetivo de uma doutrinária. É tirar nós todos da área de conforto. E eu tenho o privilégio de estar em frente a anjos em potenciais. E eu quero agradecer imensamente pelo convite de estarmos aqui e que possamos nós diminuir o número de câncer, seja de mamas ou não. Que todos nós possamos fazer os exames necessários para evitarmos algo maior. E, sobretudo, que nós possamos não alimentar a mágoa. Porque a mágoa é aquela coisinha fedida que a gente vai levar na frente com a mochila da gente. Agradeço com vocês, agradeço a todos vocês pela atenção, pelo carinho, por fazer com que esse trabalho dessa noite tenha se tornado um trabalho luminoso, que possamos retornar para os nossos lares com segurança e nos nossos lares e aonde quer que nós estejamos, possamos ser a mensagem viva da alegria de viver, do amor, do exemplo de Cristo e fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Muito obrigada.